Salve, salve galera, vamos chegar agora com mais um vídeo aqui no nosso canal. Vídeo polêmico sobre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. O time carioca enfrenta o Atlético Paranaense hoje pelo Campeonato Brasileiro, mas o que chama a atenção é essa mudança de datas da competição em que o Corinthians se vê prejudicado, de acordo com o presidente Augusto Melo, né? Será que de fato o Corinthians está sendo prejudicado porque a data para o segundo jogo foi adiada? Pelo amor de Deus! Isso não passa de choro, o Corinthians não precisa disso, é uma instituição grande e você adiar uma partida, vai ter mais tempo para treinar, vai ter mais tempo para o Corinthians, se por acaso tiver algum jogador machucado, poder recuperar esse atleta para este jogo. Agora você reclamar porque a CBF adiou o jogo em virtude dos jogadores que estão sendo convocados para as suas seleções e o Flamengo vai perder muitos jogadores. Então é mais do que ter bom senso nesse momento e entender a situação que a CBF se coloca. A equipe do Flamengo é de total apoio, seja quando os jogadores do Flamengo é convocados ou não. Quando houver data FIFA e que aquele time tiver muitos jogadores sendo convocados, tem que paralisar as competições ou adiar as partidas, porque são os clubes que pagam os salários dos jogadores. Então, esses clubes precisam que seus atletas estejam disponíveis nas principais competições. O Flamengo iria enfrentar o Corinthians sem seus principais jogadores, Arrascaeta, De La Cruz, né? Gerson também foi convocado para a seleção brasileira. Então, a polêmica está lançada. A CBF está beneficiando o Flamengo e prejudicando o Corinthians. Já chega no nosso vídeo, participa, deixa sua opinião e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. E o jornalista João Guilherme deu a sua opinião a respeito desse assunto e ele foi muito sincero ao falar sobre esse benefício que a CBF está causando ao Flamengo. É claro, o benefício entre aspas. Então vamos acompanhar o que João Guilherme falou sobre este assunto e iremos deixar o link do canal dele na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos saber o que João Guilherme falou sobre esse adiamento da partida entre Flamengo e Corinthians. Absurdo essa mudança na data da Copa do Brasil. Isso só prejudica o Corinthians. Perfeitamente. Então, é o seguinte, eu vou dar a minha opinião sobre o tema. Primeiro, eu vou trazer aqui o Globo.com para trazer as informações para vocês que estão ligados comigo para acompanhar aqui o nosso trabalho no canal Fala João Guilherme. Veja aí, é isso que você está vendo. Semifinais da Copa do Brasil. Veja datas, horários e onde assistir. A CBF divulgou neste sábado datas e horários das semifinais da Copa do Brasil. Jogos de ida. Atlético Mineiro e Vasco, dia 2 de outubro, quarta-feira, Arena MRV. 21h45, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Jogos de volta. Aqui é que vem o problema. Sábado, 18h30, Vasco e Atlético Mineiro. Esse jogo estava marcado originalmente para o dia 17 de outubro, um dia após a data FIFA, passou para o dia 19 de outubro, pedido do Atlético Mineiro. E 20 de outubro, Corinthians e Flamengo, a pedido do Flamengo, o jogo que seria no dia 17 passou para o dia 20, né? Quer saber uma coisa? Tá errado isso aí. Eu acho que é um erro mudar as datas desses jogos. E vou explicar por quê. O calendário já estava definido. Já se sabia há tempos, há muito tempo, que se teria essa data FIFA
e que os times que jogassem essa etapa da Copa do Brasil teriam que jogar um dia após o término da data FIFA. Esse foi o calendário feito pela CBF, baseado no calendário da Sul-Americana, para encaixar esses jogos da Copa do Brasil, nos meios de semana. Então, isso já estava definido há muito tempo. Aí, Flamengo e Atlético Mineiro são dois times que têm elencos muito fortes. O do Flamengo, eu reputo aquele que tem o elenco com mais opções no futebol da América do Sul. E a maior prova é essa, porque o Flamengo sempre tem muitos jogadores convocados nas datas FIFA, seja para seleções de outros países ou para seleções ou para a seleção brasileira. E o caso do Atlético Mineiro é a mesma coisa. O Galo, talvez depois do Flamengo, seja o time brasileiro que tenha mais jogadores convocados. Obviamente que isso tem o lado bom, porque você tem um elenco com muitos convocáveis, ou seja, são jogadores de altíssimo nível. Mas tem o lado ruim, por causa desse nosso calendário que não consegue ser organizado, que não paralisa os eventos durante a Copa FIFA, a data FIFA. E aí se coloca jogos imediatamente após o fim da data FIFA para poder encaixar todo o nosso calendário que ainda não foi devidamente adequado. E aí, esses times que têm muitos jogadores selecionáveis e que são convocados, quando precisam deles em partidas próximas da data FIFA, ficam no prejuízo. Por isso, Flamengo e Atlético Mineiro pediram para mudança de jogo para alguns dias após, para que eles possam contar com a força máxima, porque é um momento importante, semifinal de Copa do Brasil e tal, valendo uma vaga na final. Mas, na minha opinião, está errado, porque o calendário já estava definido há muito tempo. Então, você beneficiar dois times que têm elencos muito fortes, mas quando contratam esses jogadores, têm a consciência de que podem perdê-los para as suas seleções, porque são jogadores de grande nível. E aí você prejudica aqueles que têm menos jogadores convocados, mas que já tinham um calendário definido para todos. Eu confesso a vocês que eu não concordo com essa mudança. Eu acho que é um erro. Realmente, Flamengo e Atlético Mineiro foram beneficiados nesta situação. E Vasco da Gama e Corinthians foram prejudicados. Óbvio que cada um vê o seu lado, cada um puxa para o seu lado. Flamengo e Atlético Mineiro conseguiram uma vitória nos bastidores. E tem um detalhe: eles vão decidir fora de casa. Então é uma vitória ainda mais importante, porque se os outros jogos tivessem sido mantidos nas datas originais, ou eles contariam com esses jogadores desgastados, chegando das suas seleções e decidindo fora de casa. O Atlético decidirá no Rio e o Flamengo decidirá em São Paulo. Ou seja, para eles foi ainda mais importante essa história. Se no sorteio Vasco e Corinthians se deram bem por decidir em casa, isso é uma vantagem inquestionável. Agora, Flamengo e Atlético Mineiro têm uma vitória ao ter essa mudança de data dos jogos. Eu acho errado. Já estava marcado há muito tempo. Já sabia desde o ano passado que ia ter essa data FIFA. A CBF, desde o início do ano, já marcou o calendário com esses jogos semifinais nessas datas, já sabendo de data FIFA. Então, mudar agora é um equívoco. Tem que mudar,
tem que ajustar o calendário para quando tiver data FIFA, fazer igual à Europa. Quando os jogadores que vêm para as seleções e que atuam na Europa voltam para os seus times, eles só jogam 3, 4 dias depois. A data FIFA normalmente termina numa terça e os jogos lá só voltam no sábado. Tem que se dar um jeito de conseguir fazer isso no futebol brasileiro. Agora, já estava marcado assim há tempos. Mudar agora, eu acho que é errado. Essa é a minha opinião. Vasco e Corinthians foram prejudicados. Flamengo e Atlético Mineiro foram beneficiados. Concorda comigo? Quero saber aí a sua opinião, hein? Fala, João! Então é isso aí, nação. Vamos agora comentar um pouco sobre essa polêmica aí, né? Na noite de ontem, né, deste sábado, a CBF informou as datas para os jogos da semifinal da Copa do Brasil, né? E de acordo com a CBF, se viu a necessidade de adiar o segundo jogo, já que o Flamengo, assim como também outras equipes que estão disputando essa competição, estariam cedendo seus atletas para as suas seleções. Então, cabe à CBF utilizar o bom senso e fazer o adiamento dessas partidas, seja ela se for beneficiar ou prejudicar algum atleta. A CBF está tratando o futebol como sendo primordial nesse momento. O Flamengo, que é uma equipe que sempre cede jogadores para as suas seleções, seleção uruguaia, seleção chilena, seleção brasileira também. Então, o Flamengo sempre foi uma equipe que foi prejudicada em diversas competições. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu seus principais atletas para a Copa América. Foram 9 rodadas em que o clube carioca teve que disputar sem os seus principais jogadores, né? E devido ao investimento que é feito todos os anos, o Flamengo conseguiu manter a regularidade nesse período e conquistou o maior número de pontos possíveis, né? E o presidente do Corinthians se sentiu prejudicado diante desse adiamento da segunda partida. Augusto diz que Corinthians foi desrespeitado por troca na semi contra o Flamengo. Então vamos aqui acompanhar o que o presidente do Corinthians falou sobre essa situação logo após as datas da semi da Copa do Brasil serem divulgadas. O Corinthians fez novo pronunciamento contrário à mudança da data da partida de volta da semi da Copa do Brasil contra o Flamengo e cobrou a CBF. O presidente Augusto Melo subiu o tom, disse que o clube paulista foi desrespeitado e afirmou que não vai aceitar que outro time seja beneficiado, né? É até uma falta de respeito o presidente do Corinthians vir a público falar que a instituição Corinthians está sendo prejudicada pelo fato apenas que a partida de volta, que será em São Paulo, foi adiada, né? Ele está pensando apenas no Corinthians, mas será que ele está pensando no futebol em si? Quando o Corinthians tiver vários jogadores aí convocados para as suas seleções, será que o presidente do Corinthians vai ser a favor de partidas que sejam disputadas, mesmo quando os seus jogadores forem para as suas seleções? Acredito que não. Então, você defender os seus benefícios é mais do que normal. Agora, quando você defende os benefícios em geral, isso é um pouco mais complicado, né? Com certeza o presidente do Corinthians não está pensando, né, na questão do campeonato em si, né? Porque quando você pensa apenas em si mesmo, e se você esquece que pode acontecer mais na frente com sua equipe. O Corinthians, por se tratar de uma instituição grande, com certeza pode haver jogadores aí convocados, 4, 5, 6, ninguém sabe, né? Hoje não. Hoje, pelo fato do time não estar bem, poucos jogadores são convocados para as suas seleções. Mas vamos pensar futuramente, se todos se unirem, né? Se todos baterem nessa mesma tecla de que as competições têm que ser paralisadas quando houver jogos de suas seleções ou até mesmo adiamento de jogos. Essa é a melhor forma de fazer um campeonato mais justo. Sem consulta. Essas foram as palavras que o presidente Augusto Melo iniciou suas palavras. Lamentável o que vem acontecendo. Neste domingo, dia de jogo importante para nós, fomos surpreendidos com essa mudança de data do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu, pessoalmente, estive na CBF falando com o presidente Edinaldo. Foi esclarecido. Mandamos requerimento assim que saíram as notícias
sobre essa possível mudança. Não fomos consultados antes. Mando de jogo seria nosso. Nós que deveríamos tentar, de alguma forma, mudar e não fizemos. Corinthians foi desrespeitado, queria entender qual o motivo da mudança, da quarta para domingo, da antecipação de domingo para quinta do Brasileiro. Nos deu uma justificativa nessa mudança. Corinthians jamais quer ser beneficiado, mas jamais vai aceitar que outros sejam. Aonde é que o Flamengo está sendo beneficiado com essa mudança de jogo? Você poder utilizar todos os seus jogadores é ser beneficiado? Se o Corinthians quer ter uma equipe forte, contratem jogadores, né? E briguem pelos seus direitos. Agora, dizer que o Flamengo está sendo beneficiado porque a CBF entendeu de maneira satisfatória que nesse momento o adiamento do jogo seria melhor para todas as partes, não só para o Flamengo, até mesmo para o Corinthians. E se tiver algum jogador machucado, pode recuperá-lo. Então, presidente Augusto Melo aí sempre defendendo os direitos do seu time. É claro, ele tem todo direito de fazer isso, mas tem que pensar no coletivo também. Corinthians prejudicado. Queremos que se cumpra o regulamento da FIFA e da CBF. E o Corinthians não vai admitir esse tipo de coisa. Temos pacote de torcedores, toda uma logística pronta. O Corinthians está em 3 competições. Não podemos ser prejudicados. Temos um planejamento para isso. O próprio treinador do Flamengo deu entrevista criticando o diretor da competição da CBF, falando que essa mudança e datas estava prejudicando os clubes e os próprios atletas. Quando você muda datas e essas datas coincidem com jogadores que estejam indo para as suas seleções, é claro que não é benéfica. Agora, quando essas datas são alteradas em virtude dos seus principais jogadores estarem sendo cedidos para as seleções, aí sim, é algo que é utilizado com um bom senso. Então, o presidente Augusto Melo aí, bastante chateado, né? Claro, ele tem que defender os interesses do Corinthians, mas nesse momento aí, a CBF agiu de maneira correta. Assim como o Corinthians vai se respeitar, gostaríamos que a CBF respeitasse seu regulamento. Por minutos, Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil. Nós respeitamos e agora não estamos sendo respeitados. O Corinthians não é brincadeira e isso não acaba por aqui. O jogo de ida da Copa do Brasil serão disputados nas próximas quarta-feira, né? Atlético Mineiro e Vasco se enfrentando às 19h15 e Flamengo e Corinthians entre em campo às 21h45. Os duelos de volta serão disputados no final de semana, dias 19 e 20. Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians e Flamengo será no dia 20, às 16 horas. As partidas decisivas dos confrontos estavam previstas para os dias 17 de outubro, mas foram alteradas. A CBF alegou que precisou fazer a mudança após a divulgação do calendário da semifinal da Libertadores e Sul-Americana. Então, a CBF está agindo de maneira correta, está ajustando as datas, né, das partidas conforme as competições estão em andamento, né? A semifinal da Libertadores vai acontecer, Sul-Americana também. Então a CBF fica atenta a tudo isso para que datas não coincidam e que os times mesmo não sejam prejudicados. Adiar uma partida não quer dizer que um clube está sendo prejudicado ou beneficiado. Pelo contrário, se faz necessário que aconteça esse tipo de situação justamente para que as equipes estejam com todos os seus atletas disponíveis para uma partida muito importante, que é Flamengo e Corinthians na semi de Copa do Brasil. Então, assim como o jornalista João Guilherme, nós também defendemos que a CBF está fazendo tudo de maneira correta e que as datas foram alteradas conforme a necessidade dos clubes, né? O fato de ter adiado por 2 ou 3 dias, isso não vai interferir em nada. Essa é a nossa opinião. E na opinião de vocês, o Flamengo está sendo beneficiado? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Iremos deixar aí o link do canal de João Guilherme na descrição como forma de créditos.